Sacia a nossa sede, Senhor. Temos fome de Ti, temos sede de Ti. Sacia-nos nessa noite, Pai. Aleluia, aleluia. Aplauda o nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Você está feliz de estar aqui nessa noite? Amém? Entregando mais um mês, o mês de agosto, nas mãos do nosso Deus. Que bênção, que privilégio nosso, podemos entregar tudo para o Senhor, antes mesmo desse tempo chegar na nossa vida. Muitas pessoas vão querer entregar o seu mês de agosto, os seus dias, quando chegar, né? O mês daqui 8 meses. Mas nós não, nós somos como as prudentes, nós estamos fazendo tudo antecipadamente, recebendo as direções, as diretrizes do nosso Deus e entregando para Ele todas as coisas, amém? Nós estamos fazendo nesses dias uma viagem pelo livro, o segundo livro de Reis. Está sendo uma bênção, não está, irmãos? Quantas coisas nós temos aprendido nesses dias. E nessa noite eu te convido a abrir lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. A gente vai estudar hoje sobre uma passagem que eu sei que o Senhor tem coisas grandes e poderosas para revelar nos nossos corações. Amém? Segundo o livro de Reis, no capítulo 5, a partir do verso 1, fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Você pode repetir? Porém leproso? Porém leproso. Lá no versículo 14 fala assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Repita assim: de uma criança. E ficou limpo. Amém? Pode se sentar. Todos nós, praticamente a maioria de nós aqui, já ouviu falar sobre essa história, sobre o capítulo 5 do segundo livro de Reis. E há tantas lições aqui, irmãos. O Senhor veio ministrando várias coisas no meu coração durante esses dias. E eu sei que Ele tem algo novo para fazer na nossa vida nessa noite. Naamã era um homem poderoso nos dias dele. E a própria Bíblia faz questão de mencionar, ele era o comandante do exército do rei. Naquela época, depois do rei, quem mandava era o comandante. Ele era hoje, como se fosse lá no governo dos Estados Unidos, o chefe do Pentágono. Ele era muito poderoso. E ele era valente, um homem de respeito, um homem de grande nome. As pessoas, com certeza, quando Naamã entrava no recinto, meio que reverenciavam, porque ele era enviado pelo rei. Mas apesar de todos esses atributos, valente, de respeito, um homem muito valioso, um herói de guerra, fala um pouquinho antes aqui, né? Era ele herói de guerra, mas aí tem um porém. Porém leproso. Apesar de tudo aquilo que ele possuía de poder social, profissional, tinha um mas na vida dele. Mas ele estava doente, ele estava leproso. A lepra naquela época, que é a hanseníase, né, nos nossos dias, hoje essa doença é controlada, tem vários tratamentos para isso. Hoje a gente nem ouve muito falar, né? Antigamente tinha os leprosários, lugares terríveis, porque mesmo nos dias de hoje essa doença ainda é considerada grave, porém há tratamento. Mas na época de Naamã, as pessoas que eram acometidas por essa doença eram terrivelmente julgadas. As pessoas já olhavam e falavam assim: que pecado essa pessoa cometeu? Caiu uma maldição sobre ele. Tem vários estudos e várias linhas de pensamento que falam que cada tipo de lepra tinha um pecado, enfim, mas esse não é o foco da mensagem nessa noite. Mas eu quero te dizer que apesar de toda a tua posição social, tudo aquilo que você tem conquistado, se dentro de você, dentro da sua armadura, hoje você precisa de cura, você vai receber em nome de Jesus. Naamã tentava se esconder debaixo de toda aquela armadura, né? Eu não sei como é que era, mas devia ter muito ferro, muita coisa. E as pessoas não sabiam, porque certamente se elas soubessem, ele teria que ser isolado da sociedade. Então ele se escondia debaixo de toda aquela pompa, toda aquela posição,
mas só Deus sabe o quanto esse homem chorava quando ele voltava para a casa dele à noite, se despia de toda aquela armadura, de toda aquela carcaça, e ali na casa dele ele podia ser quem ele era, e muitas vezes, vamos aqui pensar, ele deve ter chorado, porque as feridas deviam ser muito doloridas. Mas, apesar de toda essa posição que Naamã tinha, nada disso podia curar a vida dele. Ele era um homem extremamente influente. A Bíblia não conta, mas eu imagino que ele deve ter buscado a cura, né? Naquela época eles sabiam que essa doença era incurável, mas ele deve ter ido atrás de muitas coisas, de passar erva, tomar alguma coisa, e nada disso curava Naamã. Ele enfrentava todas as batalhas fora da casa dele, mas dentro de casa ele tinha uma grande batalha. Eu não sei se esse é o teu caso nessa noite. Talvez você anda por aí com um sorriso estampado no rosto, pisando, firme, de cabeça erguida, mas só Deus sabe como é a sua vida quando você chega na sua casa. E hoje Deus te trouxe aqui para te falar, Ele tem estado com você, lá naquele momento que você tem derramado as suas lágrimas lá no seu travesseiro, onde ninguém te vê, onde só Ele e você sabe o que tem acontecido, mas Deus te trouxe aqui para nessa noite ser o teu consolo. Nós estamos pedindo esse ano porção dobrada do Espírito Santo, e um dos atributos do Espírito Santo é consolo. Ele é o Consolador. Quando Jesus subiu aos céus, Ele falou, calma, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou deixar para vocês o Consolador. Então receba agora no teu coração aí, uma porção de consolo no teu coração. Mas as nossas batalhas ocultas também são batalhas doloridas. Tem coisas que a gente realmente não conta para as pessoas. Tem batalhas que a gente luta dentro da casa da gente que só a gente sabe. Só a gente, entre família, sabe o que acontece dentro de 4 paredes. A sociedade nos cobra sempre uma posição de sermos fortes, principalmente a gente que trabalha na casa de Deus, Tem gente que acha que a gente é super mulher, super homem, mas muitas vezes a gente tem que reconhecer a nossa fragilidade e falar, Senhor, socorro, socorro, Deus. Não sei se esse é teu caso hoje, mas o socorro bem presente na tribulação está aqui. Mas nessa noite, é noite de nós tirarmos a nossa armadura. Amém? Você está preparado para isso? Reconhecer que você precisa sim da mão do Senhor na tua vida. E nesse texto do capítulo 5 aqui de 2 Reis, nós temos várias lições. E o Senhor colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar com você. Várias direções. A primeira delas, no caminho do milagre, nós precisamos ter conexões celestiais. Nos versículos 2 e 3 fala assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A Bíblia conta que naquela época a Síria tinha disputado uma batalha lá com Israel, tinha ganhado e trouxeram pessoas cativas. Dentre essas pessoas, uma menina foi levada para ser escrava dentro da casa desse comandante Naamã. Ela era ajudante da mulher de Naamã, ela estava dentro da casa de Naamã. Ela via quando aquele homem poderoso, que lá fora todo mundo respeitava e achava que ele era o tal, ele chegava em casa, tirava a sua armadura e ali com certeza ele gemia de dor. Ela via esse homem passando por isso. E ela era de Israel, ela conhecia o Deus Todo-Poderoso que habitava em Israel. Ela conhecia o profeta Eliseu, com certeza ela já havia presenciado milagres, ela já havia com certeza visto grandes coisas acontecendo. E um dia essa menina fala para a mulher de Naamã: olha, quem dera o seu esposo, meu patrão, pudesse lá conhecer em Samaria o profeta, um homem de Deus, com certeza ele ficaria curado. O que eu e você temos de tirar de lição desses versículos? No meio da dor, no meio da angústia, nós precisamos ter perto, dentro da nossa intimidade, pessoas que vão nos indicar o caminho do milagre. Há muitas pessoas que nessas horas, quando você está ali, no seu pior momento da vida, tem pessoa que parece urubu. Sabe o que o urubu faz? Ele vai na carniça, Quando está tudo podre, quando está tudo se desintegrando, é lá que ele vai. Mas nessa noite Deus vai levantar na minha vida e na sua vida conexões celestiais. Pessoas que vão ver a nossa dor e não vão pisar em cima, não vão aproveitar dessa situação para falar assim: ai, tá vendo? Tá fraco, cai mesmo. As pessoas, Deus vai colocar pessoas dentro da nossa casa, dentro da nossa confiança, que vão nos indicar o caminho do milagre. Essa menina era de Israel. Com certeza
ela poderia ter usado dessa informação, mandado um mensageiro lá em Israel, falado assim: olha, o comandante-chefe aqui da Síria está doente, venham atacar, esse exército está enfraquecido. Mas ela não fez isso. Ela honrou a sua origem, a sua raiz. Ela foi boca de Deus dentro daquela casa. Ela não podia fazer muita coisa, mas o que ela pôde fazer, ela fez. E disse para sua senhora: olha, fala para ele, né? A mulher tem esse poder, né, de persuadir o seu marido, de indicar o caminho. E assim a mulher de Naamã falou para ele: olha, essa menina, nossa serva, está falando isso. E com certeza Naamã, que deveria estar desesperado, ele pegou essa informação e agiu. No ano de 2020, abra-se para o novo de Deus na sua vida, inclusive para novas amizades que Deus vai colocar no seu caminho. Muitas vezes nós nos apegamos às pessoas, às amizades do passado, e de repente essas pessoas começam a se distanciar de nós, e a gente fala: meu Deus, como assim? Estou ficando sozinho. Não, não é isso não. Deus está limpando o teu caminho para trazer gente nova, e pessoas que vão indicar para você o caminho que Ele quer que você siga. Em meio à dor, nós precisamos de pessoas que estejam do nosso lado para nos fortalecer. Isso aconteceu comigo. A maioria de vocês aqui sabe disso. As meninas estão aqui, algumas, e eu vou falar um pouquinho da nossa história. No ano de 2018, quando eu perdi 2 bebês, um em fevereiro e um em novembro, eu achava que eu não ia dar conta de passar por tudo aquilo. E quando as 2 vezes que aconteceu, Deus me colocou logo na sequência para conversar e consolar alguém que tinha passado pela mesma coisa. E eu não entendia, eu falava: Senhor, estou sangrando por dentro, eu não tenho nada para dar para essas pessoas. Deus falava para mim: vai lá, seja a boca de Deus. E a palavra de Deus fala no livro de Coríntios que com o consolo que você recebeu, você console outras pessoas. E assim foi. E nós juntamos um grupo aqui na igreja. Agora em fevereiro vai fazer 1 ano que nós temos ficado firmes, queridos. Ainda nenhuma de nós gerou, por enquanto a gente não sabe se tem alguém gerando. Mas o que Deus tem feito nos nossos corações, meu Deus, como é lindo a obra que o Senhor tem feito. Ele tem nos levado de volta ao propósito dele. Isso é muito mais importante. Deus tem revelado para nós que antes de gerar no nosso ventre, nós vamos gerar no coração. E nós temos gerado curas, milagres, propósitos estabelecidos. Eu achava que eu ia criar esse grupo para eu fortalecer a vida delas, mas na verdade elas me fortaleceram. E juntas temos ficado de pé, nos mantido de pé. O Senhor restaurou nossa alegria, o Senhor restaurou a nossa visão de futuro, nos libertou da idolatria, e agora nós temos seguido sabendo que Ele é Deus, poderoso para fazer infinitamente mais do que nós temos pedido. Amém? Mas assim foi na vida de Naamã também. Ele tinha dentro da casa dele, estrategicamente, uma pessoa plantada por Deus, para ser boca de Deus na vida dele. A segunda chave que eu quero falar para você nessa noite é: apesar de Deus trazer para você pessoas novas na sua vida, tenha cuidado com quem você vai contar. Tenha discernimento. Você pode repetir comigo? Ter cuidado. Ter cuidado. Nos versículos 4 a 7 fala o seguinte: então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois vede que procura um pretexto para romper comigo. Naamã, ao invés de seguir a instrução daquela jovem menina que estava dentro da casa dele, e ir direto lá para Israel, ele foi consultar o rei, que com certeza era um amigo chegado. E o rei, naquele desespero de ajudar Naamã, ele pega e escreve uma carta: rei de Israel, por favor receber o comandante Naamã da minha tropa, para que ele seja curado aí em Israel. O rei de Israel, não entendendo nada, pegou aquela carta e falou: mas como assim? Eu sou Deus agora para curar esse homem que está vindo aqui? E o rei ficou tão desesperado que ele rasga as vestes. Rasgar as vestes é um sinal de indignação. E o rei de Israel falou assim: esse homem quer fazer guerra comigo, isso é um motivo para ele romper comigo. Não era nada disso. Naamã foi consultar e pedir ajuda para a pessoa errada. E quase
que por causa dessa situação, eles suscitam uma guerra e colocam uma nação contra outra nação. E não era nada disso, era só um pedido de ajuda. Então que nessa noite, que o Espírito de Deus repreenda toda distorção de palavras, todo pedido de ajuda transformado em confusão, que o Senhor ilumine a tua mente, os teus olhos, para que você enxergue com quem você pode contar, para quem você pode pedir ajuda no ano de 2020. Não são para todas as pessoas, queridos, não se engane. Aqui dentro da casa de Deus é só uma amostra da sociedade. Nós temos pessoas de tudo quanto é jeito aqui, a gente ainda brinca, né? Igreja fica aberta, até cachorro entra. Então não se iluda, escolha a dedo as pessoas com quem você vai se relacionar e abrir o teu coração, expor as tuas feridas. Tem pessoas que simplesmente não vão te ajudar e elas ainda por cima vão causar confusão, vão colocar você contra outras pessoas, e quando vê, você vai falar: gente, mas eu só estava pedindo ajuda. E não era nada disso, a pessoa entendeu tudo errado. Então tome cuidado, o pedido foi mal interpretado. Não se abra com qualquer pessoa, mas em nome de Jesus, que todo laço de confusão esteja debaixo dos nossos pés. Cada mês desse ano nós sejamos guardados de nos relacionarmos com pessoas falsas, com filhos de Judas. Sabe o que é o filho de Judas? É aquele que beija a gente no rosto e está vendendo a gente por trás, por algumas moedinhas. Que o Senhor nos livre desse tipo de gente no ano de 2020. Que Ele traga para perto de nós, que Ele faça a gente conhecer os amigos dEle, aqueles que são amigos do Pai, aqueles que são amigos do Filho, aqueles que são amigos do Espírito Santo. Sabe, você deve ter aquele amigo que ele é muito chegado e ele tem um outro amigo chegado que você não conhece. Mas só de ter essa pessoa entre você e aquela outra pessoa que você não conhece, a pessoa já tem crédito. Você fala assim: não, o João é amigo do Adriel, então o Adriel deve ser muito gente boa. O Senhor vai fazer isso com a gente esse ano. Vai trazer pessoas para ser conexão celestial na nossa vida. Pessoas que vão abrir portas do milagre para mim e para você. Mas uma coisa muito importante. No versículo 9 fala o seguinte: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele iria ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. A terceira chave que eu quero compartilhar com vocês fala sobre respeitar os processos. Repita comigo: respeitar os processos. Respeitar os processos. Vamos só recapitular aqui as chaves dessa noite. A primeira, ter conexões celestiais. Repita comigo: ter conexões celestiais. A segunda, ter cuidado com quem vou contar. E a terceira, respeitar os processos. Fala assim para o irmão que está do teu lado: Deus não vai fazer do teu jeito. Outro agora, do outro lado: Deus não vai fazer do teu jeito. Muitas vezes nós nos comportamos como filhos mimados de Deus. Batemos o pé: eu quero desse jeito, nesse dia, nessa hora, colorido de bolinha branca, com arco-íris, relâmpago, com chuva, com neve, aquele floquinho que tem lá no filme da Frozen, bonitinho, aquela estrelinha. Se não for desse jeito, eu não quero, Senhor. Quantas vezes nós já nos comportamos assim? Mas Deus não vai fazer do nosso jeito. Naamã achava, quando ele foi até o profeta Eliseu, então a Bíblia conta aqui, no discorrer dos versículos, que ele chega até a porta da casa de Eliseu com toda a sua tropa, carros e cavalos, um homem poderosíssimo, e chega lá na porta e ele achou de certo que ia ter um tapete vermelho esperando por ele, trombetas e pessoas para reverenciar, e já trazendo uma uva, aqueles negócios para abanar. E ele chega lá na porta e quando vê, Eliseu manda alguém falar para ele: vai lá, fala para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Eu imagino a cara desse homem. Você consegue imaginar? Um homem que era tratado onde ele ia com reverência,
e um homem super respeitado, de repente, no momento que ele mais precisa, ele é tratado como um qualquer. Mas Deus sabia porque ele precisava ser tratado daquela forma. Fala comigo, Deus sabe. Deus sabe. Ele sabe em todo o tempo porque somos tratados de cada forma. Tudo coopera para o nosso bem, amém? O caminho do milagre nos ensina muito. Antes de Deus, eu tenho aprendido isso, antes de Deus entregar um milagre para mim, para você, Ele quer tratar nosso caráter. Porque no final das contas, Ele quer nos levar para o céu. E não adianta nada nós sermos abençoados, desfrutarmos do melhor dessa terra e perdermos a nossa salvação. Não adianta. O caminho de Deus para mim e para você é perfeito. Ele quer nos levar até o final e no final recebemos a coroa da vida eterna. Por isso, se Ele ficar nos tratando conforme nosso desejo, aquilo que a gente espera, a gente vira uma cambada de filho mimado do Senhor. Quantas vezes a gente chega na casa de Deus e fala assim: hoje, se o pastor Valdir não pregar, Deus não vai falar. Esse povo aí vestindo camisa florida agora, All Star, o mundo está entrando na igreja. Eu não concordo com esse negócio de ligar o celular na hora da pregação. Não tá errado. E a gente vai dando um monte de desculpa e preconceito e vai se enchendo de coisas, sendo que Deus é Deus. Ele vai usar quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Pode ser que você não goste muito do jeito que eu falo, mas Deus está me usando aqui e alguém está sendo abençoado. E assim com todos nós que estamos passando por aqui nesses 12 dias, Deus é Deus e Ele vai fazer do jeito dEle. Ele vai fazer do jeito dEle. Não tenha preconceito. A palavra de Deus fala em Isaías 55, capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus sabe de todas as coisas. Livro de Romanos 8:28, eu acabei de falar aqui. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado por Deus? Amém. Tudo contribui para o seu bem. Exatamente tudo, até os dias tristes, até as derrotas, até as feridas do seu coração, tudo contribui para o seu bem. Quantos de nós, se não fosse pelas lutas, já estaríamos longe da casa e da presença de Deus? Quantos de nós, se não fosse pela permissão, por um momento de dor que o Senhor permitiu na nossa vida, nós não estaríamos ajudando outras pessoas? Eu falo por mim, se não fosse pelas dores que o Senhor me permitiu, eu não teria vivido o milagre da restauração na vida de tantas pessoas no ano de 2019. Como Deus tem usado essa situação de dor para abençoar outras vidas, irmãos. Outro dia Deus falou para mim, enquanto eu punha a roupa no varal lá em casa. Deus fala, né? Ele é Deus. Ele falou assim para mim: no ano de 2018, você e o Lucas enterraram 2 sementes, para que no ano de 2019 nascesse uma árvore frutífera na vida de vocês. O Ministério de Casais no ano de 2019 foi coroado pela salvação na vida do Darlan, do Davi, do Mateus, da Flávia, que não estão aqui hoje, e isso não tem preço. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se as nossas dores servirem para salvar alguém, amém, já valeu a pena. Nós somos instrumentos do Senhor. Quando nós resolvemos dizer: sim, Senhor, me usa, você está pronto para Ele te usar integralmente mesmo? Muitas vezes você vai passar pela prova do fogo, mas no final sairemos vitoriosos, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, e Ele vai nos dar a vitória. Uma outra chave, a 4ª chave: eu preciso ter do meu lado pessoas para me corrigir. Você pode repetir? Eu preciso ter do meu lado pessoas para me corrigir. Lá no versículo 13 fala assim: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa, acaso não a farias? Alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. O exército de Naamã estava ali com ele. Os homens que eram subordinados a ele estavam ali com ele, presenciando toda aquela cena. Quando Naamã se revoltou pelo tratamento que Eliseu deu para ele, aqueles homens de certo ficaram apavorados. Meu Deus do céu, esse homem vai embora agora, e ele não vai ficar curado, e agora como é que vai ser? E tudo mais.
Porque a Bíblia fala que Naamã se revoltou e foi embora. E aí os oficiais dele foram atrás dele, e com muito jeito. Até pelo jeito que a Bíblia descreve, meu pai, eles não chamaram ele de meu senhor, trataram ele com intimidade. Meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, você acaso não faria? Quanto mais, já que te disse, lava-te e ficarás limpo. Eles foram acalmar o coração de Naamã e fazer ele enxergar o que realmente estava acontecendo. Eles foram boca de Deus ali naquela hora, corrigiram o seu chefe. Eles não se importaram ali naquele momento com a posição social ali naquele exército de Naamã e a deles. Eles foram usados porque com certeza eles amavam muito Naamã. Com certeza eles tinham disputado várias guerras juntos. E eles serviam aquele homem com alegria e com certeza estavam sofrendo pela sua enfermidade. Então naquele momento, com a oportunidade em mãos que Naamã estava, eles não deixaram Naamã perder aquela oportunidade. Era simples o que o profeta havia dito para ele, mas foi a forma com que Eliseu disse que revoltou aquele homem orgulhoso. Talvez Deus tenha usado algumas pessoas para falar comigo, com você, que essa pessoa não está passando a mão na nossa cabeça não, sabe? Eu não sei qual que é o teu histórico familiar, eu não fui criada com mimo, com nada disso, então eu estou acostumada com a batalha. Mas tem algumas pessoas que, dependendo do jeito que você falar, a pessoa já trava e fala, não vou fazer, não é assim que fala, olha como você fala, você sabe quem eu sou. Não é assim que a gente encontra muitas pessoas por aí? Mas Deus nessa noite nos promete que vai colocar pessoas no nosso caminho para nos corrigir. E nos alertar quando nós estivermos tentando tomar um caminho que não seja o caminho do Senhor para a nossa vida. É difícil ser corrigido, mas é necessário. A Bíblia fala que o pai nos corrige, o pai corrige o filho a quem ama. Se você não tem sido corrigido por ninguém ou por nenhuma situação na sua vida, fica preocupado. A todo tempo nós estamos aprendendo. A todo tempo nós temos que tirar lições das coisas que acontecem na nossa vida. Deus quer livrar a nossa vida esse ano dos bajuladores. Sabe o que é o bajulador? É aquela pessoa que ela te enche de elogio. Ai, como você tá linda, como teu cabelo tá bonito. Mas ela nunca te fala quando você tá errado. Esse tipo de gente não te ama. Esse tipo de gente também é filho de Judas. É o tipo de gente que se relaciona com você por causa daquilo que você pode oferecer para ela. Deus limpa o nosso caminho esse ano desse tipo de gente. Nós não precisamos mais desse tipo de gente na nossa vida, amém? Fala assim comigo, tira, Senhor, do meu caminho, todo bajulador, em nome de Jesus. Esse tipo de gente pode te levar para o inferno, porque são pessoas que nunca param para te falar, não vai por aí não, sai daí, esse caminho é de morte. A Bíblia fala isso, se você vê o teu irmão indo por um caminho que não é o caminho do Senhor, e você não fala para ele, você está pecando. É muito difícil fazer isso. Às vezes as pessoas não estão prontas para ouvir a correção, mas com muito amor e com muita oração, você precisa gerar isso em oração e até essa pessoa, e não deixe de falar. Assim como a gente quer que as pessoas nos alertem, que a gente também seja alerta na vida das pessoas. Em quinto lugar, quinta chave, nós devemos fazer exatamente como Deus mandou. Repita comigo, exatamente como Deus mandou. No versículo 14 fala assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma, e ele ficou. Meus amados, aqui está um segredo fantástico. Quando Deus dá uma direção e a gente resolve obedecer integralmente aquilo que Deus está falando, o nosso estado não será como o estado anterior. O nosso estado será maior que o estado anterior. Não, você não entendeu. Quando eu decido obedecer a Deus integralmente naquilo que Ele está falando, a minha bênção, a minha cura não vai me restaurar como eu era antes, vai me deixar muito melhor do que eu era antes dessa doença. Se a Bíblia estivesse falando aqui que Naamã simplesmente ficou limpo, ficou curado, já estava bom, você concorda comigo? Mas a Bíblia faz questão de mencionar que a pele dele ficou como a pele de uma criança. Se tem uma criança aí pertinho de você, olha aí para ela agora. Olha lá que pele vizinha,
não tem nenhuma marquinha dessas aqui, ó. Não tem nenhuma mancha, não tem espinha, não tem ruga, não precisa de botox, não precisa de, como é que chama lá? Protetor solar. É uma pele lisinha, é uma pele pura, limpa, sem marca, sem ruga. E é isso que Deus quer fazer, né, na nossa vida nessa noite. Ele não quer simplesmente te curar e te entregar um milagre para que muitas vezes você volte a ser feliz como antes. Quantos de nós, pode ser que você está falando aí no seu coração hoje, eu queria só voltar a ser feliz como eu era antes. Mas Deus está te prometendo que você não vai ser como você era antes. Você vai ser muitas vezes mais. Porque aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas excede aquilo que nós temos pedido para Ele. Mas não parou por aí. A última chave, no versículo 15, fala o seguinte: voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, eu te peço, aceites um presente do teu servo. Naamã ficou tão grato, ele estava tão feliz por aquilo que Deus havia acabado de fazer na vida dele, que a primeira declaração dele é: agora, pois, eu sei que não existe Deus como o Deus de Israel. Agora, pois, eu sei que não existe Deus como um Deus dessa igreja. Agora, pois, eu sei que não existe Deus como o meu Deus. Então ele vai, pega tudo aquilo que ele tinha levado com a sua comitiva e tenta entregar para Eliseu. É óbvio, o texto continua descrevendo que Eliseu não aceita e depois acontece uma confusão, enfim, mas esse não é o foco. Mas de tudo que Deus quer fazer nas nossas vidas no ano de 2020, e faz dias que Deus tem nos alertado sobre isso, nós não podemos esquecer de ser gratos. Nós não podemos esquecer de ser gratos em primeiro lugar a Deus, a casa de Deus e as pessoas que Deus tem usado para nos abençoar. Quantas pessoas têm feito diferença na sua vida e você nunca falou para ela? Infelizmente, tem pessoas que morrem solitárias porque achavam que não eram amadas, que não eram queridas. Aí no dia que essa pessoa morre, o Facebook, o Instagram e tudo quanto é lugar é cheio de homenagem. Ai, que pessoa maravilhosa. Ai, como eu gostaria de ter dito isso antes para você. Mas agora se descansa. E Mas hoje eu quero te alertar, faça isso em vida. Dê flores aos vivos, não dê flores aos mortos. Seja grato ao Senhor. Faz dias que o Senhor tem falado: trazei ofertas para a casa de Deus. Como essa caravana aqui de Naamã fez. Eles chegaram lá para Eliseu. Eliseu não quis. Mas você pode trazer as suas ofertas para a casa do Senhor, para que haja multiplicação na sua vida. E nessa noite, eu não sei na verdade como você chegou até aqui, como que está o seu coração. Mas eu sei que o Senhor quer nos curar nessa noite. Enquanto o louvor se prepara, eu já quero te convidar para você se posicionar aqui no altar, porque o Senhor quer fazer grandes coisas na nossa vida. Aquelas coisas que você nem fala, comece a falar para Ele. As suas dores,